Ele é o carro mais barato do mercado brasileiro e ainda bota a banca de ser o mais econômico também. A gente está falando do Renault Kwid, que na linha 2026 traz algumas pequenas modificações. Vem comigo que eu vou te mostrar o que tem de interessante, beleza? Roda a vinheta! Salve galera, tudo bem com vocês aí? Olha só, Rolê com Greco tá aqui hoje com o Renault Kwid, ele mesmo, esse carrinho compacto, esse hatchzinho que a Renault teima em chamar de SUV compacto, né? Que na verdade, eu não sei nem se ele tem estilo de SUV mesmo, vocês que poderiam definir isso aí para mim. O desenho talvez lembre alguma coisa, mas é um hatch compacto. Mas antes da gente começar a falar aí sobre a linha 2026 dele, eu vou pedir para vocês aí aquela força, ativar o sininho se curtiu a nossa avaliação, se gostou do nosso teste, né? E se inscrever no nosso canal Rolê com Greco, que a gente está aí para trazer as novidades, fazer avaliações para vocês aí e, né, para que vocês sejam notificados de novas publicações. Então, bora lá. Renault Kwid tá aí no mercado brasileiro já tem um tempo, né? Tá chegando na linha 2026, trazendo poucas modificações. A versão de entrada dele, galera, custa aí 78.600 e alguma coisa, né? Vocês vão conferir os preços aí. Ele é um pouquinho mais barato do que o Fit Mobi, que tá algo em torno aí de 79 mil e uns quebradinhos também. Essa versão aqui é a versão Iconic, que na verdade o que era a versão Intense, que tinha o teto preto, né, essa pintura bicolor, né, como opcional. Aí agora a Iconic passa a ser essa versão Intense já com o teto preto, né? Ou seja, é uma versão diferenciada. E o que ela traz além disso de diferente? Vocês não vão acreditar. Olha só, traz alguns detalhes em amarelo. Olha que chique, gente. Iconic escrito aqui, com esse detalhezinho em amarelo. Aparece de novo ali no retrovisor, o detalhezinho amarelo também. E as laterais com esses adesivos aí. Esteticamente, é isso aí que essa versão tem de diferente. No mais, os faróis aqui com essa luz diurna de LED, né? Faróis halógenos, o desenho continua basicamente o mesmo, não mudou nada, né? Com um cromadinho aqui, a logo grandona aqui na frente. E as rodas dessa versão são rodas de 14 polegadas, uma roda até bonita, né? Pintada em preto brilhante, não é feia não, bonita, combinou com essa cor cinza aí do carro que custa R$ 1.500. Se você quer pintura metálica para ele, você vai pagar mais R$ 1.500 para levar essa caranga com essa cor aí. Ou seja, ficou bonitinho, né? Um detalhezinho bem simplesinho que não muda quase nada, parece uma fita adesiva, né? Aquelas fitas com assim, uma cor mais chamativa, com o teto preto, que dá uma diferença legal, dá um toque diferente no carro, bonitinho, né? O carro tem disco de freio na dianteira, tamborzinho na traseira, né? As molduras das caixas de rodas, né? E olha aqui, a traseira dele continua a mesma coisa, sem modificação, né? Só a identificação aqui do nome do carro, Kwid, com a logomarca. E para abrir o porta-malas, olha só, porta-malas de 290 litros. A Renault, né, vende essa informação de que é o maior porta-malas do segmento, como se isso fosse alguma grande vantagem, né? Mas para o carro compacto que é 290 litros aqui, tá até legal, não tá ruim não, dá para acomodar a bagagem de uma família menorzinha aí, né, de 3 pessoas, você consegue ajeitar. E tem um acabamento razoável aqui, né, um acabamentozinho legal com
com carpete, o pneu, o step fica lá embaixo, e a gente vê que ele tem também top tether e isofix para fixação das cadeirinhas infantis. E outro detalhe interessante é que ele tem 4 airbags, né? É um carro de entrada com 4 airbags de série para todas as versões, tá? Da versão de entrada à versão de topo de linha dele. Beleza? Então agora a gente vai lá dentro ver o que essa versão Iconic tem de diferença. Bora lá comigo. Pois é, olha aí, ó, a gente está agora aqui dentro do Renault Kwid, nessa versão Iconic. E aqui dentro, galera, o que ele traz de novidade? A novidade aqui é a central multimídia herdada do Duster, né? É a central multimídia que veio do Duster, que tem uma telinha aí relativamente de bom tamanho, de fácil interatividade. Você tem Android Auto e Apple CarPlay, mas via cabo, né? Você tem câmera de ré, mas não tem sensor de estacionamento, nem traseiro, nem dianteiro. Ele ganhou mais uma entrada USB. Ele tem uma entrada do tipo A e outra do tipo C, e mais uma entrada auxiliar também. Ele não tem um lugar muito apropriado para você colocar o celular. Você coloca ele aqui, ele fica batendo, fica encostando no câmbio aqui, mas assim, faltou um lugar mais apropriado mesmo para colocar o celular. Não tem ajuste nem de altura, nem de distância do volante. É um negócio meio maluco. Tudo bem, o carro, a proposta dele é ser um carro mais barato, mas para compensar tem um painel 100% digital. Sim, um painelzinho totalmente digital, com contagiros, o velocímetro, marcador de combustível. E o detalhe interessante é que para o computador de bordo, para você acessar, você fica procurando o comando aqui nessas alavanquinhas aqui. Não tá aqui não, tá aqui, ó. Tem um botãozinho aqui no meio que você vai alterando ali e você vai vendo as informações com consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média. Tem até o medidor da pressão dos pneus também. Quer dizer, não tá fraco não, né? Um carrinho que tem até umas informações legais. Aqui na central multimídia você vai ver que tem também o modo Eco, né? Para você ver como que você está conduzindo o carro, para ver se você está dirigindo da maneira mais econômica, né? Tem o Eco Coach aqui, que te dá algumas informações, e o relatório de viagem com o consumo médio, a velocidade média e a distância também sem consumo. Ou seja, tem algumas informações básicas. O Renault Kwid, ele preserva uma coisa que eu não curto não, tá, galera? Eu não acho legal não. O que é? Ele traz os comandos dos vidros elétricos, né, das portas dianteiras, aqui no painel. Né? Eu não acho isso aqui muito funcional, não acho que é a melhor posição. Acho que o comando de vidro deveria ficar aqui no painel da porta, mas como ele tem aqui o apoio de braço curtinho, né, a Renault optou por colocar aqui no painel, que eu não acho a melhor opção não. O ar-condicionado dele é simples, mas funciona direitinho, né? Em termos de acabamento, o que a gente vê aqui? Plástico, plástico e plástico. Plástico duro para tudo quanto é lado. Essa versão traz alguns detalhes aqui em black piano, né? O preto brilhante, que dá um toquezinho mais legal, mas na real é acabamento com muito plástico. E eu vou falar uma coisa para vocês, é uma barulheira danada aqui dentro desse carro quando você roda com ele, principalmente em pisos irregulares, né? É barulho que você percebe do acabamento e barulho do rodar mesmo, de suspensão e tudo mais. Assim, um carro bem barulhento mesmo. Mas é isso aí, acabamento, falando ainda aqui do acabamento, o banco, né, com
tecido com alguns detalhes nesse material que imita couro, com uma linha, uma costura aparente aí nessa cor azul, que ficou até bonito, ficou legal, né? Um certo zelo. Só que aqui vocês percebem que o apoio de cabeça é inteiriço, você não tem regulagem de altura aqui para o apoio de cabeça. Os bancos dianteiros apoiam bem as pernas, são relativamente confortáveis, considerando que é um carro compacto, né? Não é ruim não. Então agora a gente vai lá atrás para lembrar como que é o espaço no banco traseiro do Renault Kwid. Bora lá comigo. Olha aí, ó, olha isso, gente. Você acredita nisso? Dificuldade para entrar no carro. É isso mesmo, não é forçação de barra não, tá? O carro realmente, a porta aqui é bem apertadinha. Uma pessoa maior, eu tenho 1,70 m só, imagina uma pessoa grandona para entrar aqui. Vai bater a cabeça aqui na hora de entrar, sim. E a gente vê que é um carro com o espaço interno bem acanhadinho mesmo. Sobra pouco espaço aqui para a perna, né? 2 pessoas só, não adianta falar em 3 pessoas aqui atrás, que vai muito apertado. Não tem muito espaço assim para você acomodar mais do que 2 pessoas. Você vê que o padrão de acabamento permanece o mesmo, com plástico predominando aqui, né? Aqui atrás é manivelazinha de vidro para abrir e fechar, né? Você tem os apoios de cabeça aqui sim com ajuste de altura, cintos retráteis, não tem saída de ar-condicionado, não tem entrada USB também, né? Ou seja, bem simplesinho, um carrinho bem simplesinho, mas também, né? Custa só R$85 mil, baratinho demais, né? Galera, é isso aí. Esse é o Renault Kwid na linha 2026, versão Iconic. Pois é, e agora a gente vai dirigir o carro. Bora lá comigo que eu vou mostrar para vocês como que anda o Renault Kwid. Bora lá. Olha aí, galera, agora a gente está aqui ao volante do Renault Kwid na linha 2026. O Kwid mostrando aí para vocês o que ele traz em termos de conjunto mecânico. Não teve mudança na linha 2026. Ele continua equipado com motor 1.0 tricilíndrico, né? Motor de 3 cilindros que entrega potência máxima de 71 cavalos com etanol, 68 cavalos com gasolina, e o torque dele máximo é de 10 kgfm também com etanol. Com gasolina é 9,4 kgfm. Pois é, esses números, galera, associados ao peso dele, que é mais baixo, menor que 1 tonelada, né? São 820 quilos. É um carro leve, é um carro de formas compactas, né? E levezinho. Então, esse motor, com essa potência aí de 71 cavalos com etanol ou 68 com gasolina, dá conta do recado. O carro é espertinho no trânsito urbano. Aliás, o trânsito urbano é o habitat natural dele, né? É um carro pensado mesmo para o trânsito urbano, para a pessoa que precisa de um meio de transporte aí do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ou para a faculdade, quem vai para a escola, né? Então, essa a ideia do Renault Kwid. E esse motor 3 cilindros é associado ao câmbio manual de 5 velocidades. Ele só tem a opção de câmbio manual mesmo, não tem opção de câmbio automático. Na estrada, as retomadas de velocidade dele são, você tem que considerar que você está lidando com um motor 1.0 de potência não muito alta. Então, as retomadas de velocidade dele, para você fazer uma ultrapassagem, exige um pouco mais de cuidado, de mais tempo que você vai realmente precisar para fazer uma ultrapassagem. Mas fora isso, é um motor que tem um funcionamento muito ruidoso,
né? Um motor que quando você pisa fundo no acelerador, ele grita, né? Um motor que fala alto, muito ruído de funcionamento. E o carro, de uma maneira geral, é bem barulhento, galera. Quando você roda sobre pisos irregulares, é impressionante, bate tudo aqui dentro, né? Você percebe que fica uma bateção tanto de acabamento quanto de suspensões. É um carro bem barulhento mesmo, inclusive com o ruído do motor. O câmbio não tem uns engates assim dos melhores, não, sabe? Ele até vai direitinho, mas tem um curso da alavanca um pouco mais longo, que isso no dia a dia acaba ficando até meio cansativo e você corre o risco de errar no engate aí. Mas fora isso, né, as suspensões dele, é um carro um pouquinho mais alto, ele tem 18,5 centímetros de altura em relação ao solo, então ele é um pouquinho mais alto, com pneu estreitinho, então você não sente uma sensação de muita segurança, assim, você não se sente muito à vontade para entrar em curva com ele em velocidades um pouco mais elevadas, não, que ele tem uma certa tendência à inclinação da carroceria em curvas de alta velocidade ou de velocidade mais alta, né? Então, assim, é aconselhável ter um certo cuidado com ele em curvas, sim, porque apesar dele ter controle de estabilidade e de tração, né, é um carrinho que exige mais cuidado aí na hora de você fazer curvas com ele. Bom, ele traz o start-stop, que ajuda a proporcionar aí ainda mais economia no consumo de combustível. Aliás, no nosso teste, a gente rodando com ele na cidade e na estrada, com gasolina no tanque, ele acusou aqui um consumo de 10,9 km por litro dentro da cidade. Foi o melhor número que a gente conseguiu com ele rodando na cidade aqui em BH. E na estrada ele ficou aí em torno de 13 km por litro, também com gasolina. Vocês vão ver aí na tela que os números do Inmetro são um pouco melhores, né, do que esses que a gente conseguiu aferir aqui. Mas aqui em BH, o que deu na real são esses números que eu falei com vocês. Então, é um carrinho com start-stop, tem o sistema de auxílio de partida em rampa também, que segura o carro quando você vai arrancar numa subidona aí. Ou seja, é um carrozinho simplesinho, né, de entrada, que tem essa proposta mais urbana. É legalzinho de dirigir, para quem precisa de um carro para trabalhar, ele pode ser uma boa opção para motorista de aplicativo, né? Pode ser uma boa opção, porque pelo fato de ser econômico, né, tá valendo, pode ser, mas nós não estamos falando de um carro também extremamente barato, 85 mil nessa versão Iconic. Pois é isso aí, Renault Kwid 2026 na versão Iconic. Pois é, galera, 85 mil reais. O que vocês acham disso? Vocês acham que vale? Eu acho muito caro pelo que o carro oferece, né? O segmento de entrada no Brasil, esses hatches aí compactos, tipo o Kwid e o Fiat Mobi, deveriam ter um preço um tanto quanto mais atrativo aí, mas é o que eles estão valendo aí no mercado e o mercado está pagando, né? A gente vê aí que o Mobi está na frente, nesse primeiro semestre aí, vendeu mais de 40 mil unidades, o Kwid está em torno aí de 30 mil unidades, ou seja, tem procura por esses carros, apesar de eu achar o preço deles assim um pouco elevado para a condição aí do consumidor brasileiro. Mas é isso aí, a linha 2026 não traz lá grandes novidades, mas está posto. É um carrinho para quem está procurando um carro zero aí de entrada, ele pode ser uma boa opção. Beleza? Se você curtiu o nosso vídeo, achou bacana, deixa seu comentário aí, né? Diga pra gente aí o que você pensa do Renault Kwid
e dessas opções aí no segmento de entrada, né? Ativa o sininho se curtiu a nossa avaliação e se inscreva no nosso canal Rolê com Greco para você ser notificado aí de novas publicações, beleza? Valeu, brigadão e até a próxima!